Querido irmão, querida irmã, aqui estou, venho até a TV Evangelizar, nos seus estúdios aqui em Curitiba, e desde aqui vou até sua casa para partilhar com você este momento orante. É a leitura orante da palavra para este terceiro domingo do tempo comum. É o Evangelho de Marcos, afinal estamos no ano B. Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. É o início da missão de Jesus. Após termos celebrado o seu batismo, vamos agora ao início, seguindo a ordem e a sequência do próprio evangelista, vamos ao início da missão de Jesus. Primeiro proclamarei a palavra. Se você tiver sua Bíblia, queira seguir por ela, se preferir, acompanhe-me, ouvindo. O nosso objetivo é a leitura orante. A proclamação é o passo, é o momento primeiro melhor. Marcos 1, 14 a 20. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Dizia: cumpriu seu tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também no barco consertavam as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. É esta a palavra do Evangelho para este terceiro domingo, dia 21 de janeiro. Vamos, querido irmão, querida irmã, como sempre, vamos tentar compreender o que pretendia o evangelista com esta narrativa. Parece algo muito simples, uma espécie de fato circunscrito a algumas pessoas, fato feito de momentos abreviados, numa espécie de conversa rápida, mas não é assim. Tentemos aqui passo por passo. Depois que Jesus foi preso, veio Jesus para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Depois que João foi preso, esta prisão, a de João, fora Herodes quem a determinara. João era o precursor, aquele que anunciaria que chegaria o Salvador. E chegou. João era o precursor, se anunciou não apenas com palavras, com uma proclamação discursiva. João fora preso, Jesus mais tarde seria preso. João fora
decapitado, morrera por causa da palavra que anunciava, Jesus morreria por causa da palavra que anunciava, pela verdade que defendia, pela verdade que ele era. João era precursor, não apenas na notícia proclamada, mas no modo de viver e no modo de morrer. Mas depois que João fora preso, Jesus veio para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Parece apenas uma indicação geográfica. A prisão ocorrera no sul, Jesus foi para o norte como se estivesse em busca de um lugar mais seguro, menos problemático, menos ameaçador. Não. A Galileia era uma região na qual mais mesclas e sincretivos de raças, de línguas, de cultura e de religião havia. Era um povo e uma região considerada bastante, falemos assim, mesclada, sincrética ou desordenada quando se tratava de pureza religiosa. É lá, justamente lá onde há muitas contradições, é o lugar escolhido pelo Filho de Deus. Dias antes, no batismo de Jesus, soara e ressoara aos ouvintes: este é o meu Filho amado. Então o Filho de Deus começa na Galileia a dizer e anunciar: cumpriu seu tempo e o reino de Deus está próximo. Cumpriu-se o tempo. Anunciar o Evangelho de Deus. Evangelho, Evangelion, Evangelo, em grego, quer dizer levar boas notícias da parte de Deus. Isto é, lá onde havia contradições e desencontros de toda ordem. A Galileia era também uma região de muita violência contra os romanos. Uma região de guerrilhas. A violência era uma alternativa para muitos. É lá que chegam, em primeiro lugar, notícias boas da parte de Deus. E a notícia qual é? Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Cumpriu-se o tempo. Não se trata, cumprir-se o tempo, de dizer estão completados os prazos, como se tempo aqui significasse uma datação cronológica. Não foi esse o termo usado, cronos, que o Evangelho, que Marcos adotou. Falou de kairos. Chegou a hora em que a plenitude de Deus vai se revelar em toda a sua totalidade. A plenitude amorosa de Deus, a boa notícia, não é apenas uma notificação de um fato. É que agora a realeza de Deus com Jesus vai se apresentar. A soberania de Deus sobre toda forma de mal começa a sua atuação na história. Se a história da humanidade, o lugar da humanidade está marcado por pecados e durezas e injustiças, esta mesma história e este mesmo lugar se torna lugar e espaço para que Deus mostre as boas notícias que reservara desde há muito para os tempos plenos da plenitude amorosa de Deus. É uma boa notícia, mas para isso arrependei-vos, crede no Evangelho. Arrepender-se. Não é apenas arrepender-se, sentir alguma culpa por fatos ou por erros praticados. A palavra arrepender-se, o verbo metanoeo, significa mudar de pensamento, mudar de critérios, mudar a própria interioridade, uma nova direção para a vida. Trata-se de acolher a boa notícia,
não apenas como uma ideia aderida, um pensamento para o qual eu reservo a minha concordância, não é uma atitude mental, é uma disposição do coração. Deixar a bondade de Deus triunfar em sua vida, em suas relações, em seus critérios, em suas disposições mais profundas. E caminhando à beira do mar, viu dois. Lançavam as redes, eram pescadores. Viu. O ato seguinte, a boa notícia, foi escolher participantes desta missão de levar notícias boas. Fixou o olhar. Não foi uma passagem fugaz, ocasional, como se visse por puro acidente ou incidente de caminhada, por uma espécie de circunstância momentânea. Fixou o olhar, escolheu-os. Venham, farei pescadores de homens. Esperavam todos que viesse um Messias, um Salvador. Por isso deixaram, seguiram. Pescador de homens. Eu farei de vós. O sujeito é Jesus. Não são eles que se transformam por suas próprias vitalidades. Imaginava-se na época que lá no fundo do mar habitavam as potências diabólicas, as potências malignas, aquilo que faz mal ao homem e que afasta de Deus. Pescar homens é tirar daquele fundo, lá das influências do domínio do mal. Farei de vós capazes de tirar pessoas que estão sob o domínio do mal. É esta a nova realidade, é esta a nova grandeza que se apresenta como boa notícia. Jesus chama aqueles dois primeiros, porque quer contar com eles, pescadores, uma profissão desapreciada, até ridicularizada à época. Aqueles lá da Galileia, não esqueçamos, pescadores desconhecidos e ridicularizados, eles. O Senhor fixou sobre eles o seu olhar, com disposições a, se o seguirem, fazer deles homens capazes de tirar outros que estão sob o domínio das potências do mal. Primeiro aqueles dois pescadores, depois Tiago e João, também eles chamados, deixaram na barca o pai Zebedeu. Não é que o evangelista queira aqui destacar a frieza ou indiferença ou relativização das relações familiares. Não, não. É que seguir Jesus é uma realidade tão nobre e tão grande, cujo valor está até acima das relações familiares. Ou seja, não é abandonar a família, mas é, entre tantas possibilidades, escolher o grande caminho que confere sentido à própria existência. Ser pescador de homens. Vamos, pois, meu irmão, minha irmã, à segunda parte da nossa leitura orante de hoje. Agora é a verdadeira leitura orante. Queira acompanhar, e o primeiro passo é colocar-se numa disposição corporal que favoreça o recolhimento.
Ponha-se, pois, numa posição que ajude à concentração. Talvez seja bom fechar os olhos para a necessária pacificação interior. Sem ela, a nossa oração se torna uma sequência de divagações, quer para a oração, depois preocupações que afloram, recordações que se apresentam à mente, dores que talvez ainda permanecem, rancores que nos torpedeiam, enfim, nós e nossas contradições. É preciso pacificação. Para isso, respire com profundidade, silencie sua interioridade, até ajuda para tanto tentar ouvir, sentir o seu coração a bater, sem tocar no peito. Tente sentir que o sangue circula pelas vias arteriais, o sangue que circula pelo seu corpo, o coração que recebe novamente o sangue, que o bombeia outra vez. Parece um cotidiano que não cessa, numa espécie de rotina que não para. Mas quanto mistério de vida subjacente a tudo isso. Como se Deus estivesse aí a fazê-la capaz de viver. Sinta tudo isso. E agora passemos a um novo momento. Vamos juntos pedir que o Espírito de Deus impregne nossa interioridade. Mova-nos. Mova-nos a acolher, assim como o coração acolhe o sangue que lhe chega e o bombeia, que nós também acolhamos a vida do Espírito de Deus. Acolhamos, deixemo-nos sustentar por esta força e depois a irradiemos a outros. Peçamos juntos, Espírito de Deus, fonte de vida, faze-me capaz de acolher a palavra, que tua força, tu que és Deus mesmo, me qualifique a compreender a pessoa de Jesus, sua palavra, a acolher sua verdade e deixar-me mover e transformar e transfigurar pela sua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos ao terceiro passo. Vamos reler o texto com a imaginação. É como se criássemos imagens nas quais depois vamos nos inserir. Como se o cenário, contemplássemos cenas, pessoas, movimentos, de maneira a nos familiarizar com o quadro apresentado pelo evangelista. Tente ouvir Jesus a proclamar, aí na rua da sua casa. Tente vê-lo, com a imaginação, é claro, a proclamar: cumpriu-se o tempo, e o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Isso, como se estivesse aí à frente, na sua rua, à frente da sua casa. E ele a dizer: arrependei-vos, crede no Evangelho. Cumprir seu tempo, explicamos há pouco. Chegou o grande momento em que Deus quer mostrar seu amor, quer fazer conhecer seu Evangelho. Preparem-se, acolham, abra a porta. Tente ver Jesus a dizer isso. Prepare o seu coração
para as notícias boas, Evangelho, que Deus quer fazer chegar aos seus ouvidos, quer entrar na sua casa. E um passo seguinte, ou como se fosse um outro dia, que o Senhor a caminhar num lago, à beira do lago, imagine o lago, tente ver o Senhor a caminhar e haver dois no barco, pescam, próximos da margem. Jesus olha, fixa-lhes o olhar, é uma relação de afeto. Venham comigo. Serei capaz de fazer de vocês pescadores de homens. Imagine isso. E aqueles dois, o barco está na margem, remam alguns metros e estão a deixar. Querem seguir porque aquele olhar e aquele anúncio suscitaram-lhes decisões, uma nova direção para a vida. Tente ver aqueles dois que seguem e depois ainda outros dois. Aqueles outros têm até o Pai, explicam ao Pai, vão tentar algo de novo, sonham com uma vida nova, não de sucesso, nem de prestígio, nem de poder, nem de grandezas. Mas impressionou-lhes aquele homem, seu modo de olhar, seu modo de falar. Pareceu-lhes relevante um outro sentido para a sua vida. Pescadores de homens. Ajudar outros a sair daquele fundo. Lá no fundo habitam as potências que geram o mal. Mas seguindo-o, aquele olhar, aquela voz, aquela presença humana que retrata os carinhos de Deus, aquilo os fascinou. Tente vê-los. E eles seguem. Deixaram o barco, os dois barcos, e seguem. E agora ponha-se. Você, ponhamo-nos, também eu, ponhamo-nos, nós. E estamos lá, no barco, se não somos pescadores, que seja a nossa profissão, qual for, nossa atividade. E o Senhor está a nos olhar. Olha a mim, pronuncia o meu nome talvez, olha para mim, para o seu nome, tente imaginar o Senhor a lhe olhar, a fixar em sua direção os seus olhos e a dizer: vem comigo. Não se trata aqui de abandonos profissionais, mas eu posso deixar para trás tudo aquilo que me distancia dele. Vamos tentar ouvi-lo. Pronuncia a sua voz. Eu ouço a sua voz e ele pronuncia o meu nome. João, José, Luiz, Cláudia, Vera, Odete, cada um, quem somos? Posso fazer de ti, posso fazer de você melhor, um pescador, uma pescadora. Posso fazer de você alguém capaz de tirar homens do domínio de Deus, das distâncias dele, dos distanciamentos com ele. Mas vem comigo. E eu olho e recordo daqueles que estão distantes do Senhor. E o Senhor a olhar para mim e a dizer-me: se vieres comigo, se você vier, vamos à terceira pessoa, se você vier comigo, eu farei de você uma outra pessoa. Conheço-me, sei o que há em mim que dificulta.
egoísmos, ambições, rancores, tensões, conflitos não resolvidos, aquele perdão que ainda não consegui oferecer, mas Ele me convida. E agora é a hora da minha resposta. O Senhor está a me olhar, a pedir de mim minha adesão. Eu posso fechar os olhos, Ele agora não fala, mas me olha e espera a minha resposta. É o momento de eu dizer a Ele o que é que vou deixar para trás para segui-lo. É o momento da minha oração. É para conversar com Ele. Queira, pois, falar ao Senhor.